igreja, vá lá, irmão, na mesa, rapidinho, escreva o seu nome, tá bom? Que nós vamos começar a clamar ao Senhor agora e buscar a face de Deus. Eu quero pedir que a igreja se coloque em pé, para nós estar clamando ao Senhor agora, buscando a face do nosso Deus. Eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra, irmãos, de edificação, uma palavra de mudança para mim e para você aqui neste lugar. Fique em pé, igreja do Senhor, levante as tuas mãos e vamos clamar ao nosso Deus. Toda a igreja dando glória, 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 glória a Deus. Senhor nosso Deus e eterno, soberano Pai, Pai santo e poderoso, nós estamos, ó Pai, na tua presença, ó Deus, em oração, para buscar a tua face, Senhor. Já estamos na tua casa de oração, ó Pai, para levar a ti o nosso coração ao Senhor, levar a ti, ó Pai, a nossa mente, ó Pai, e aqui nós se apresentamos diante do teu altar, apresentamos diante de ti, Senhor, ó Deus, para buscar a face poderosa do Senhor. Estamos vivendo, ó Pai, o 4º dia desta campanha, deste propósito de fé, ó Deus, ó Pai, o clamor da resposta divina, Senhor, o clamor, ó Pai, vem com as tuas mãos agora, nós te clamamos, nós te buscamos, Senhor, nós buscamos a tua face agora, em oração, meu Pai. Olha para a tua igreja, Senhor, olha para o teu povo que te clama, Pai, olha para os teus servos que buscam o Senhor neste lugar, meu Pai. Vem com o teu poder, vem com a tua unção, vem com a tua glória, Senhor, vem com o teu Espírito Santo, Pai, vem com o teu poder neste lugar, Senhor. Opera maravilha em nosso meio, Pai, opera sinais, Senhor. Ó Deus, aqui estamos, ó Pai, para clamar ao Senhor em oração. Unimos a nossa fé, Senhor, unimos a nossa fé agora para buscar a face poderosa do Senhor. Olha esse meu irmão, Pai, que chegou aqui precisando da resposta, esse meu irmão que chegou aqui, ó Pai, precisando do milagre do Senhor, precisando da ação soberana do teu Espírito Santo, Senhor. Olha essa pessoa que chegou aqui, ó Pai, doente, Senhor, vai curando ela agora, ó Pai. Se a dor é na cabeça, repreenda essa dor, vai repreendendo essa dor agora na lombar, na coluna cervical, Senhor, vai arrancando essa enfermidade agora nas pernas, essa pessoa que sente dores, ó Pai, na articulação, Senhor, vai curando ela, Senhor, vai curando, vai trazendo agora, ó Pai, a cura, Senhor, vai curando agora esta pessoa, vai curando, Senhor. Nós clamamos agora pela cura, ó Pai. Tu é um Deus que pode fazer milagres, Senhor. Coloca a mão na cabeça, igreja. Ó Deus, nós repreendemos agora, Pai, toda obra do mal, toda obra de opressão, Senhor, contra este homem, contra esta mulher, contra esta casa, contra esta família. Sai agora em nome de Jesus. Toda opressão maléfica, toda opressão do mal, saia pela autoridade do nome de Jesus. Dor de cabeça constante, sai agora pela autoridade do nome do Senhor. Sai agora, saia deste corpo pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Vai concedendo a vitória, Pai, vai concedendo a resposta agora, pelo poder que há no teu nome, Senhor, pelo poder que há na tua palavra. Vem com as tuas mãos, Senhor, vem com a tua glória neste lugar, meu Pai. Manifesta o teu poder. Vai clamando, igreja, vai clamando, de boca aberta, igreja, de boca aberta. Glória, 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 glória. Tem que clamar, vamos clamar, tem que guerrear, clamando comigo. Glória, 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 glória. Boca fechada não recebe nada não, vamos clamar pelo poder que há no teu nome, Senhor. Vai entregando a vitória, Pai, vai entregando a resposta agora, pelo poder que há no teu nome, Senhor, pelo poder que há na tua palavra, Pai. Ó Deus maravilhoso, ó Deus tremendo, Deus santo, fiel, vai visitando agora, Senhor. Visita a casa, visita a família, visita o lar agora, Senhor. Vai visitando, ó Pai, esta família, meu Pai, que tem sido vítima de obra do mal, Senhor.
essa casa que tem sido vítima, Senhor, de obra satânica, Pai, esta família que tem sido vítima de obra de macumbaria, de feitiçaria, vai cortando os laços agora, vai quebrando os aguilhões agora, Senhor, vai desfazendo as obras do mal e vai dando a vitória para esta pessoa. Eu oro por este homem, por esta mulher que não dorme bem à noite, Senhor, sente insônia, Pai, rola de um lado para o outro sobre a cama e não tem sossego. Vai repreendendo agora a perturbação, espírito que perturba este homem, esta mulher, saia pela autoridade do nome de Jesus, saia de dentro desta casa, espírito opressor, espírito da separação, vai embora, sai deste casamento agora, sai desta casa agora, sai, em nome de Jesus. Levanta a mão, igreja, eu oro, Senhor, sobre esta pessoa que pisou, meu Pai, sobre uma obra de macumbaria, Senhor, que foi colocado na porta da casa, o Pai, essa pessoa, Senhor, que ingeriu uma comida que foi oferecida para espíritos maus, Senhor, vai cortando o laço agora, essa pessoa sente dor no estômago, essa pessoa sente perturbação constante, Senhor, essa pessoa tem sentido, Pai, alguém andar atrás dele, atrás dela, vai quebrando a maldição agora, pela autoridade que há no teu nome, vai quebrando, meu Pai, vai quebrando as obras do mal agora, pela autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Vai clamando, igreja, vai clamando, quero ver a igreja clamar, pelo poder que há no teu nome, Senhor. Nós oramos agora, guerreia, guerreia, Senhor, vai guerreando agora, Pai, vai pelejando por este homem, por esta mulher, onde tiver, meu Pai, um demônio guerreando contra esta pessoa, que esse espírito maléfico caia por terra agora, pela autoridade do nome de Jesus. Espírito da pombagira, saia de dentro deste lar, espírito do adultério, da mentira, do engano, saia pela autoridade do nome do Senhor. Espírito da prostituição, pega o teu mal e vai embora, sai. Espírito da perturbação, saia. Espírito da de Jezabel, vai embora, pelo nome de Jesus. Pega o teu mal, desapareça de dentro desta casa, desapareça dentro deste lar, tranca a rua, maldito do inferno que tem lutado contra essa pessoa, para trancafiar as finanças, para trancafiar o trabalho, a vida financeira. Saia pela autoridade do nome de Jesus, sai pela autoridade do nome de Jesus, pela autoridade que há no teu nome, Senhor. Vai pelejando agora, vai concedendo a vitória, vai concedendo a resposta, Senhor, pelo poder que há no teu nome. Alá inderevia sai, alá indorou mandai aquestia cá, indaramas, pelo poder que há no teu nome, Senhor. Obra escondida no estômago desta pessoa, desapareça agora em nome de Jesus. Dores na cabeça, dores no estômago, dores no ouvido, surdez, sai agora pela autoridade do nome do Senhor. Receba saúde agora, ouvidos recebam saúde, estômago receba saúde, rins receba saúde agora, em nome de Jesus. Coluna, receba saúde agora, pela autoridade do nome de Jesus. Receba saúde agora. Estrutura do corpo, receba saúde agora, pela autoridade do nome de Jesus. Receba saúde agora, pela autoridade do nome de Jesus, do nome de Jesus. Glória a Deus. Pode glorificar a igreja, pode exaltar o Senhor. Isso, com alegria, com alegria, com alegria, isso, com mais alegria, glorifica e exalta o teu Deus, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, abra aí a tua Bíblia, no texto de 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo de número 57. Glória a Deus. Quero dizer para a igreja, glorifica o Senhor, igreja, glorifica. Glória a Deus, estamos para adorar o Senhor neste lugar. Glória a Deus, quando nós o adoramos, Deus ele derrama sobre nós as suas bênçãos. Glória a Deus.
1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 57. Você que puder ficar em pé, fique, para nós ler a palavra de Deus, para nós fazer a leitura bíblica. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Quem encontrou a palavra, diga amém. Quem está procurando, diga misericórdia. Tem irmão procurando, ajuda aí, irmãos. Tem irmãos que estão com dificuldade. Quem tem facilidade, ajuda, por gentileza. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler o 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Diga comigo: meu Deus, bem forte, meu Deus, fala comigo através da tua palavra. Agora toma um assento. Eu quero pedir que a igreja não ande agora na nave da igreja. Você vai agora estar ligado com Deus. Tá ótimo, para mim tá bom. Queridos e amados irmãos, eu quero pregar hoje sobre a origem da vitória. Olhando para este texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, nós temos o apóstolo dando graças ao Senhor, e ele começa este texto dizendo: mas graças a Deus que nos dá a vitória. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. E primeiro começa oferecendo a Deus gratidão. E nessa gratidão que o apóstolo oferece a Deus, ele menciona que é Deus que nos dá a vitória. Então, se é Deus que nos dá a vitória, então a origem das nossas vitórias, ela é Deus. Deus é a origem das nossas vitórias. Então, se Deus, olhe para mim, se Deus é a origem das nossas vitórias, nós só temos a vitória se nós andarmos aliançados com Deus. Se Deus Ele é a origem das nossas vitórias, nós só temos a vitória se nós andarmos lado a lado com Deus. Nós só temos a vitória se nós andarmos em compromisso com este Deus, se nós andarmos em concordância com este Deus. Se eu sei que Deus é a origem das vitórias, mas eu não ando aliançado com Deus, eu não ando em compromisso com Deus, fica difícil Deus me dar a vitória, porque a origem da vitória se chama Deus. 1, 2, 3. A origem da vitória se chama Deus. Deus é a origem das nossas vitórias. E o que seria vitória? Vitória seria um êxito, seria um triunfo, seria um sucesso alcançado. E todos nós almejamos vitória. Todos nós lutamos diariamente. Nós corremos para enfrentar as dificuldades em busca de vitória. Nós buscamos a Deus porque queremos a vitória. Nós andamos em obediência com Deus porque nós almejamos vitória. Nós se sujeitamos às palavras de Deus porque nós queremos o quê? Vitória. E para que nós venhamos ter vitória, nós precisamos se submeter a Deus. Por quê? Porque é Deus que nos dá a vitória. Agora, essa afirmação que o apóstolo coloca aqui, que é Deus que nos dá a vitória, e essas vitórias que Deus Ele dá, ela vem por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória que Deus Ele dá para o seu povo
ela vem por meio da pessoa de Cristo, ela vem por meio do Filho de Deus, e isso está no texto. Olha que Paulo diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória, e essa vitória vem por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos entender que Deus é Ele que nos dá a vitória, mas a vitória vem por meio do Filho, a vitória vem por meio de Jesus Cristo. Deus, Ele quer nos dar a vitória, mas eu preciso estar aliançado com Jesus Cristo, que é por meio dele que Deus vai me dar a vitória. É por meio do Filho de Deus que Deus nos dará a vitória. E olhando para essa afirmação bíblica, eu quero trazer para você aqui 5 vitórias que nós temos, que vem por meio de Jesus Cristo. Anote na tua Bíblia. A primeira vitória, nós temos a vitória sobre o pecado, e essa vitória ela vem pela graça de Deus, irmãos. A graça é o favor imerecido, é o favor de Deus sobre o homem. Então nós temos a vitória sobre o pecado. Levante a tua mão. Nós já triunfamos sobre o pecado. Então abra a tua Bíblia comigo, eu vou fazer questão de ler Romanos capítulo 6, versículo de número 14. Primeiro nós temos a vitória sobre o pecado, e essa vitória vem por meio da graça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas estáis debaixo da graça. Uma vez que eu não vivo mais no domínio da lei, mas vivo debaixo da graça, da dependência de Deus, o pecado não me domina mais, o pecado não me conduz mais, o pecado não me leva mais para o bar, o pecado não me leva mais para a boate, o pecado não me leva mais para fazer coisas que desagradam a Deus. Por quê? Porque eu já tenho a vitória sobre o pecado. E uma vez que eu tenho a vitória sobre o pecado pela graça, o pecado não nos domina mais, a não ser que eu queira me sujeitar ao pecado. Aí o pecado vai ter domínio. Quem está comigo, levante a mão. Agora, a segunda vitória que nós temos por meio de Cristo, nós temos a vitória sobre Satanás. E nós temos a vitória sobre Satanás pela palavra de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus venceu Satanás pela palavra. Quando Satanás, o tentador, veio tentar o Senhor, ele veio por meio da palavra. E a primeira palavra de tentação do diabo a Jesus foi: Jesus estava com fome no deserto, jejuando, e ele vai pegar aquelas pedras e vai dizer: olha, pega essas pedras aqui e transforma em pão. Irmãos, aí Jesus vai olhar para Satanás e dizer: não só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nós temos a condição de vencer Satanás pela palavra. Mas como é que eu venço? Quando eu ando em obediência, quando eu ando em concordância, quando eu trago a prática da palavra para a minha vida, aí eu consigo vencer. Na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 13, o apóstolo João escreve ao jovem dizendo: olha, jovem, vocês são fortes e vocês já venceram o maligno. Vocês são fortes e vocês já venceram o maligno. Nós percebemos, irmão, que quando João fala da força do jovem, existe 2 seres que estão interessados na força do jovem. A primeira, Deus está interessado. O segundo, Satanás, também está interessado na força do jovem. Aí João escreve dizendo: jovem, vocês são fortes e vocês precisam entender que vocês não vão vencer, vocês já venceram o maligno. Levante as tuas mãos. Uma vez que nós andamos em obediência na palavra de Deus, nós já vencemos o maligno, porque Satanás, ele não quer que eu e você
ande em obediência com a palavra de Deus. Satanás, ele quer que nós andamos em desobediência com a palavra de Deus. E uma vez que nós obedecemos a palavra de Deus, trazemos ela como prioridade em nossa vida, nós temos a vitória sobre Satanás. Levante as tuas mãos e dê glória ao Senhor. A terceira vitória que vem por meio de Jesus Cristo, nós temos a vitória sobre o mundo, e nós vencemos o mundo por meio da fé. Vai comigo lá na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, versículo de número 4, lá perto do livro de Apocalipse. A primeira epístola de João, capítulo 5, versículo de número 4. Olha que a palavra diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. João está dizendo, irmãos, olhe para mim, que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Para mim vencer o mundo, eu tenho que nascer de Deus. Para mim vencer o mundo, eu tenho que ter nascido de Deus, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E João afirma dizendo que esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? 1, 2, 3, a nossa fé. 1, 2, 3, a nossa fé. Quem tem fé vence o mundo, irmão. Quem tem fé vence a dificuldade. Quem tem fé chega onde alguém não chega. Quem tem vitória, quem tem fé, triunfa acima das dificuldades. Então a fé que vence o mundo, é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Quem tem fé, levante as tuas mãos. O cristão precisa entender que a vitória que vence o mundo, nós já temos. Qual é? Nossa fé. Você tem fé, então coloque a tua fé em prática, irmão. Use a tua fé, coloque a sua fé em prática e utilize da sua fé. Agora, a quarta vitória que nós temos por meio da fé, nós temos a vitória sobre todas as circunstâncias da vida. Sobre todas as circunstâncias da vida, nós somos mais do que vencedor. Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 37. Romanos capítulo 8, versículo de número 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Paulo está falando que por amor a Cristo nós somos entregues à morte todo dia. Nós somos reputados como ovelha para o matadouro. Aí Paulo vai dizer, mas sobre todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem foi que nos amou? Cristo Jesus, irmão. Então nós já temos a vitória sobre todas as circunstâncias da vida. Olha que Paulo escreve dizendo que nós somos atribulados em muitas coisas, irmãos. Nós somos atribulados em todas as coisas. Imagina você passar tribulação em todas as áreas da vida. Seria muito bom se nós escolhêssemos uma área da vida para nós ter tribulação. Não, eu quero ter tribulação só na vida espiritual. Mas Paulo vai dizer que em todas as áreas nós somos atribulados. Nós temos tribulação na vida espiritual, tribulação na vida financeira, luta para pagar os boletos, luta para pagar isso e aquela luta terrível. Temos tribulações na vida sentimental, luta com o casamento, luta com a esposa, luta com o filho, luta com a sogra. Então Paulo está dizendo que nós somos atribulados em todas as coisas, irmãos. Mas nós precisamos entender que nós já temos a vitória sobre todas essas circunstâncias da vida. Levante as tuas mãos. E Paulo vai dizer, olha que Paulo diz: eu aprendi a viver em todas as situações.
Paulo está dizendo: eu aprendi a viver em todas as circunstâncias da vida. Eu aprendi a me adaptar em todas as fases da minha vida. Aí ele vai dizer: eu aprendi a viver abatido. Sabe o que ele está dizendo? No momento que a luta vier, a tristeza vir, eu aprendi a lidar com a tristeza. Eu aprendi a viver na bonança. Eu aprendi a viver na escassez. Eu aprendi a viver alegre. Aprendi a viver também abatido. E ele vai dizer que nada pode separar do amor de Deus, irmãos. E Paulo aprendeu a viver em todas as circunstâncias da vida. E a gente precisa entender que a vida, ela é feita por fases. Vai ter fases que você vai viver abatido, tem fase que você vai estar na abundância, mas tem fase que você vai estar na escassez também. Mas nós precisamos aprender a vencer todas as fases da nossa vida. Levante a tua mão. Se você está passando uma fase difícil, te alegra, continue perseverando. Deus lá na frente vai dar uma fase nova para você. Olha que a palavra está dizendo, irmão, que o choro pode durar uma noite inteira, mas de manhã vai continuar chorando? Não, porque de manhã vem alegria. Levante as tuas mãos. O choro pode até durar uma noite inteira. Eu não sei se você já passou essa experiência de ter de rolar a noite inteira numa cama chorando, mas de manhã veio a alegria. De manhã a esperança bateu na tua porta. Então te alegra, irmão, no Senhor, porque Cristo é a nossa esperança. Olhe para o irmão, olhe dentro dos olhos azuis do irmão, diga: em todas essas circunstâncias, nós somos vencedores. Em todas essas circunstâncias, nós somos mais do que vencedor. Você pode crer nisso? Você pode acreditar nisso? Irmãos, a quinta vitória que nós temos por meio de Cristo, nós temos a vitória sobre o medo da morte. Diga: medo da morte. Tem gente que quando fala disso, irmão, tem o maior medo. Tem gente que tem medo. Dizer morrer para ele só Jesus. Ele se treme todo. Mas uma vez que nós estamos em Cristo, nós não temos medo mais da morte, porque nós sabemos que o morrer é ganho, como Paulo vai falar. O morrer é ganho. Paulo entendeu que uma vez com Cristo, ele poderia até morrer, mas o morrer com Cristo era ganho, porque o corpo bateria num pó, mas a alma encontraria com Deus. Levante as tuas mãos e dê glória. Hebreus capítulo 2, abre a tua Bíblia comigo. Corre aí, Hebreus capítulo 2, versículo de número 15. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então nós precisamos entender que Ele nos livrou, irmão, já do laço da morte. Uma vez que nós estamos com Cristo, andamos em novidade de vida, em obediência, não precisamos ter medo da morte. Agora, se você anda com teu pé fora da vontade de Deus, se você anda com teu pé fora da vontade do Senhor, você tem que ter medo da morte, sim. Porque nós só temos garantia de vida eterna quando nós andamos com Cristo. Quem pode levantar as mãos? Quando nós andamos com o nosso Senhor, irmão. Agora olha aqui para mim. Eu quero trazer 3 atitudes que nos levam para a vitória. Anota. A primeira atitude que nos leva para a vitória está em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Reconhecer que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Olhe para mim. A gente não pode viver uma vida na igreja, uma michuruca, achando que a gente nasceu para sofrer. Quem está comigo, levante a mão. Que tem pessoa na igreja que ele diz que serve um Deus grande, diz que serve um Deus poderoso, mas ele mesmo libera através da palavra dele que ele nasceu para sofrer. Quem já viu alguém falar isso? E nós não podemos liberar isso, irmão, na nossa vida. Eu jamais libero uma palavra dessa sobre mim. Não, eu nasci para vencer. Quem nasceu para vencer, levante a tua mão. Você é vitorioso, irmão. Você é um vitorioso em Cristo Jesus. Olha que Paulo vai dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Se o apóstolo ele podia, nós também podemos. Nós podemos todas as coisas em Deus, porque é Ele que nos fortalece. Irmãos, a segunda atitude que nos leva para a vitória é reconhecer que o justo viverá pela sua fé. O justo viverá praticando a sua fé. Abra a tua Bíblia comigo em Hebreus. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Hebreus 10, 38 diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha que o texto, o escritor escreve: mas o justo viverá pela sua, 1, 2, 3, o justo viverá pela sua, viverá pela fé dos outros, viverá pela fé dos outros? Não, é pela sua. E quantas pessoas hoje vivem pela fé dos outros? Caminha pela fé dos outros, espera a vitória por meio dos outros. Não, você ora lá por mim, você clama lá por mim, mas ele não vem clamar, ele não vem viver por meio da sua fé. E nós não temos vitória apenas por meio dos outros, nós temos que viver por meio da nossa fé. É a nossa fé que vai nos conduzir à vitória. Quem está comigo, levante a mão. Se você quer vitória, faça a tua parte. Se você quer vitória de Deus na tua vida, faça a tua parte. Por quê? Deus tem vitória, pastor, para mim? Tem. Mas Deus quer que você faça a tua parte, para que você viva essas vitórias. O justo viverá da fé. E olha que o texto diz: e se essa pessoa, se esse ser humano voltar atrás, o Senhor não tem prazer na sua alma. O crente, ele não pode voltar atrás. O cristão, ele não pode voltar atrás, irmão, porque se ele voltar atrás, o Senhor olha para ele e diz: eu não tenho prazer em ti. Deus, ele não tem prazer com aqueles que voltam. Deus não tem prazer com aqueles que se desviam, mas Deus tem prazer naqueles que permanecem confiando em Deus. Agora, olhe para mim, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Reconhecer que Deus é fiel. Diga comigo: Deus é fiel. Esse texto, Paulo vai dizer assim, ó: mesmo que sejamos infiéis, Deus continua fiel. Pastor, tem aquela parte que Deus é fiel a nós, não está no texto. Alguns dizem assim: mesmo que sejamos infiéis, Deus é fiel a nós. Esse nós não tem no texto. O que tem no texto é: mesmo que sejamos infiéis, Deus continua fiel. Sabe por quê? Porque a infidelidade do homem não muda quem Deus é. A infidelidade do homem não altera nada em Deus. Agora, a infidelidade do homem muda o outro homem. Olha para mim. Se eu for infiel com a minha esposa, muda ela, atinge ela, sim ou não? Atinge. Mas se um homem for infiel, Deus não vai deixar de ser fiel, porque o homem se tornou infiel. Então a infidelidade do homem não muda nada em Deus. O homem pode ser infiel, o homem pode decidir abandonar ele, o homem pode decidir deixar a igreja, ir para o bar, pintar o 7, pintar o 8, pintar o 9, pintar o 10, mas Deus vai continuar sendo o mesmo Deus. Levante a tua mão. Porque tem gente que acha que Deus vai deixar de ser Deus porque ele não quer mais servir a Deus. Você acha que Deus vai deixar de ser Deus só porque eu não quero mais alguma coisa? Não. Eu posso até desistir da minha fé, eu posso desistir da minha vida com Ele, mas Ele não vai deixar de ser Deus por aquilo que eu faço. Quem está comigo, levante a mão. Eu preciso entender que Deus é soberano, Deus é Deus. Independente do que eu faço, Deus vai continuar sendo Deus. Independente se eu confio nele ou não, Ele continua sendo Deus. Independente se eu vou orar ou não, Deus vai continuar sendo Deus. Independente se eu vou obedecer ou não, Deus vai continuar sendo Deus. Porque o que nós fazemos não muda nada em Deus.
E é isso que algumas pessoas não entendem. Ele acha que algumas pessoas querem fazer chantagem com Deus através disso aqui, ó. Não, Deus, se o Senhor não me der, eu vou me desviar, achando que Deus vai se dobrar a Ele. Quem está comigo, levante a tua mão. Tem pessoas que se revoltam com Deus. Não, se Deus não me der, eu vou rasgar a Bíblia. Tu vai rasgar, porque Deus não vai deixar de ser Deus. Deus não se deixa, irmãos, ser levado por chantagem de homem. Quem está comigo, levante a tua mão. E nós precisamos entender que a gente tem que parar com esse negócio de querer fazer chantagem com Deus. Quem está comigo, levante a mão. O nosso Deus não depende do que nós fazemos, Ele vai continuar sendo Deus. Ou eu obedecendo ou não, eu buscando ou não, Ele vai continuar sendo o mesmo Deus. Levante a tua mão e dê glória para o Senhor. Então, não faça chantagem com Deus, porque Deus, irmão, é um Deus que não negocia com ninguém. Diga, Deus não negocia com ninguém. Deus não negocia com ninguém. Irmão, Moisés era um homem que falava face a face com Deus. Moisés casou e Moisés não fez o ritual de circuncisão dos filhos. E ele sai lá de Midian e vai para o Egito com a sua família. No meio do caminho, Deus apareceu para Moisés e quis matar Moisés. Agora entenda, Deus tinha um relacionamento com Moisés e queria matar o próprio Moisés. Irmão, se a esposa de Moisés não pega o menino, vem cá, pegou o menino, pegou a pedra, cortou lá ali a pele do prepúcio dos meninos e jogou nos pés de Moisés, aí Deus aplacou a ira contra Moisés, porque se ela não faz isso, Deus tinha matado Moisés. Sabe por quê? Porque Moisés deixou de cumprir uma ordenança que Deus tinha pedido, irmão. Quem está comigo, levante a mão. E era um homem que falava face a face com Deus. Se Deus quis matar um homem que falava face a face com Deus, isso prova que Deus não negocia com a gente. Ou nós fazemos o que Deus quer, ou nós fazemos a vontade de Deus, ou nós sofremos pela nossa desobediência. Quem está comigo, levanta a tua mão e dê glória. Olhe para o irmão e diga, não retruque com Deus. Diga bem forte, não teime com Deus. Não queira ficar negociando com Deus. Porque Deus, irmãos, se você desafiar Deus, Deus aceita desafio, mas nós perde. É ou não é? Uma vez, eu estou falando isso aqui, mas eu já passei por isso. Uma vez Deus falou para mim várias vezes que queria que eu fosse um pastor. E eu dizia para Deus, eu não vou ser pastor. Só vai me matar, mas eu não vou ser. E hoje eu puxo de uma canela, porque para mostrar que quem manda é Deus. Quem está comigo, levante a mão. E hoje Ele me tornou um pastor, porque quem manda é Ele, não é eu. Quem pode dar glória para glorificar o Senhor. Então é melhor nós obedecermos do que nós estarmos retrucando com Deus. Irmãos, eu falei 3, mas eu vou falar a quarta agora. A quarta atitude que nos leva à vitória: entender que Deus estará conosco todos os dias. Diga, Deus estará conosco todos os dias. Mateus 28, 20. Estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Deus estará conosco segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Levante a tua mão. Agora olha, irmão, a alegria que nós temos de saber que Deus está conosco todos os dias. Se Deus dissesse para mim que estaria comigo só na segunda, eu já estaria alegre. Sim ou não? Eu almejaria para chegar toda segunda-feira para me relacionar com Deus. Mas Deus está dizendo, eu estarei convosco todos os dias. Levante a tua mão. Naquele dia bom, naquele dia ruim, naquele dia que as coisas dão certo, naquele dia que as coisas dão errado, naquele dia que o pneu fura, naquele dia que as coisas, o carro bate, é nesses dias mesmo que Deus está dizendo, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então diga glória a Deus, diga graças a Deus, que Deus está conosco todo dia. Irmão, se Deus está conosco todo dia e as coisas ainda andam do jeito que anda, imagina se Deus não tivesse.
Diga misericórdia. Diga comigo, graças a Deus, que Deus está conosco todos os dias. Agora olha aqui para mim. Nós temos uma grande recompensa. Qual é, pastor? Depois que findar as nossas lutas, as nossas batalhas, nós teremos uma grande recompensa. Abra a tua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Depois que terminar as nossas lutas, as nossas batalhas, aqui na terra, nós teremos uma grande recompensa. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 23, 21. Diz assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, irmão, nós temos uma recompensa. É aquele que vencer, é aquele que não desistir, é aquele que ficar agarrado com Cristo. Esse vai se assentar com Ele, vai ter o privilégio de morar na cidade santa, irmão, naquela pátria que é uma pátria incorruptível. Lá não tem corrupção. Diga, lá não tem corrupção. Lá é uma pátria incorruptível e ela é cheia de glória. E é nessa pátria que eu e você iremos. Quem vai, levante a mão. Levante a mão, igreja, levante as mãos. Porque desanimado não vai não, levanta a tua mão, animado. Porque, irmão, é nessa pátria incorruptível, cheio de glória, que Deus quer eu e você, irmão. Lá no coral celestial, participando da mesa, das bordas do Cordeiro, aonde não é mais pastor que vai celebrar a ceia, mas é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele vai celebrar, e nós veremos Ele como Ele é. Teremos o privilégio de ver Ele como Ele é, irmão. Agora imagina nós naquele lugar maravilhoso. Pensa comigo um pouquinho, como é maravilhoso o céu. Para algumas pessoas o céu é distante, na mente de alguns o céu nem existe. Mas a palavra fala do céu, irmão, que é uma pátria, uma cidade, onde nós temos casas espirituais, onde lá tem moradas para todos os filhos de Deus, irmão. E nós precisamos lutar para nós ir morar no céu. Nós precisamos lutar para receber essa maior recompensa, porque a nossa maior vitória, olha aqui para mim, não é aqui. A nossa maior vitória é lá. Levante a tua mão assim, por favor. Eu quero que você se alegre com isso. A nossa maior vitória não é aqui, irmão. A nossa maior vitória aqui não é ter uma casa, não ter um carro. Se Deus quiser dar, nós recebemos. Se Deus quiser nos entregar, Deus nos entrega. Quem está comigo, levante a tua mão. Se Deus quiser nos dar, Ele nos dá, irmão. Mas a nossa maior vitória não é nada material. Dia desse o Maurício estava falando disso, que quando se fala de vitória, já vem na cabeça do povo relacionado a coisa material, relacionado, irmão, a bens materiais. Eu fui numa livraria aqui de tarde com a minha esposa, e lá eu vi um caderno, tinha uma frase escrita assim: que todas as invejas se transformem em pix na minha vida. Imagina, irmão, eu vi a frase: que todas as invejas contra mim que se tornem pix. Se isso for verdade, vai se transformar tanto pix na minha vida que não é pouco. Levante a tua mão, irmãos, porque a nossa maior vitória está no céu. Levante a tua mão. E nós já temos a vitória contra inimigos, já temos a vitória contra a inveja, já temos a vitória contra Satanás, já temos a vitória contra os demônios. Por quê, pastor? Porque é Deus que nos dá a vitória. Eu quero que você receba isso aqui, que eu estou liberando de Deus para a tua vida. Levante a tua mão e fale bem forte: é Deus que nos dá a vitória. 1, 2, 3. É Deus que nos dá a vitória.
Agora você crê no que você acabou de falar? Você crê mesmo que Deus vai te dar vitória? Ou você só está falando para alegrar aqui o pastor? Você acredita mesmo que Deus vai te dar vitória? Você se levanta todo dia pela manhã acreditando que Deus vai te dar vitória? Você vem para a igreja acreditando que Deus pode te dar vitória realmente? Ou você apenas usa essa palavra como algo fantasioso? Porque se eu não acreditar que Deus pode me dar vitória, por mais que Deus possa, Ele não me dá, porque eu não acredito. E a Bíblia diz que aquele irmão que não tem fé, é impossível agradar a Deus. Olhe para mim, aquele que não tem fé, é impossível, porque ele é como a onda do mar. A onda do mar joga para dentro e joga para fora, para dentro e para fora. Essa é a rotação do mar, para dentro e fora. E passa o dia todo assim, noite toda assim, meses e meses assim. E Tiago vai dizer que aquele que tem uma fé duvidosa, na Bíblia judaica, essa fé duvidosa, Tiago diz que é uma mente dividida. Quem tem uma mente dividida, não espere alcançar nada de Deus. Sabe o que é ter uma mente dividida? De manhã eu creio. Não, eu vim para o jejum de manhã acreditando, pastor, acreditando que a vitória vai vir para a minha vida. Aí vai chegando no fim da tarde, eu já estou desanimado. Acho que Deus nem vai dar vitória para mim. Mas de manhã no jejum ele estava animado. Sim ou não? Acreditando, jejuou mesmo, com força. Mas no fim da tarde, já chegou na igreja, acho que nem vou para o culto, acho que Deus nem vai me dar vitória. Será que Deus vai dar vitória para alguém acima que tem a mente dividida? Ou nós acreditamos que Deus é conosco para nós ser vencedor, ou nós desacreditamos e somos derrotados. Mas eu quero conversar com alguém que é vitorioso aqui, que acredita. Levante as tuas mãos. Você que está na campanha, creia que Deus vai te dar vitória, irmão. Creia que Deus vai te dar a resposta. Você não vai sair deste lugar sem a resposta de Deus na tua vida. Eu quero convidar você agora a se colocar em pé. Por gentileza, os irmãos da live, Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Traga aqui o caderno, irmão, o livro, que nós vamos agora dobrar o joelho e nós vamos clamar a Deus neste lugar. Glória a Jesus.